ar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, Relógio Entrevista está no ar, aqui pelas ondas amigas da Relógio, em 580, pelo site e pelo aplicativo também. Já destacando aqui, você que ligou o rádio agora, muito prazer, por aqui segue seu amigo, seu irmão Paulo Roberto, e vamos juntos até as 11 da manhã. Gente, o ano novo está chegando, né? Aquele tempo de poder reunir a família, ficar com os amigos, aliás, convidar sempre ali aquele vizinho, mas eu quero destacar para vocês o seguinte: e 2026 será um ano em que a saúde mental vai entrar na vez na estratégia das empresas. Meus amados, segundo a FairJob, plataforma referência em felicidade e bem-estar integral no trabalho. Por isso, para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o especialista em neurociências e fundador da FairJob, Fernando Brancaccio, ou Brancaccio. Ele vai confirmar isso para mim. Fernando, bom dia, querido. Bom dia, Paulo Roberto. Bom dia da Rádio Relógio. Fernando Brancaccio, tá certinho. Tá certinho. Eita, acertei. É italiano? Italiano. Boa, gente. Boa, garoto. Parabéns aí pelo sobrenome. Parabéns. Obrigado. Mais uma vez, então, Fernando, muito obrigado aí pelo seu carinho, por essa recepção, em nome de toda a família Rádio Relógio. Já trazendo aqui a primeira pergunta, meu amigo. Explica aqui para os nossos ouvintes por que 2026 será um ano em que a saúde mental entra de vez na estratégia das empresas. Bom dia, obrigado pelo convite. 2026 é um ano importante, porque existem algumas normas regulamentadoras, né, e do trabalho, de toda a fiscalização. E em 2006, uma dessas normas, que é a primeira norma do trabalho, ela foi revisada e ela passa a ser fiscalizada como maior eficácia a partir dos problemas de transtornos mentais comuns, ou o que a gente chama de saúde mental. No de maio, as empresas deverão mapear alguns riscos que a gente chama de psicossociais, ou seja, aqueles que podem fazer mal à saúde mental também. A gente estava sempre acostumado com aquelas questões físicas, né? Então, da iluminação, da ergonomia, que a gente chama que é da NR17. E a NR1, ela faz uma revisão. Por exemplo, fatores como sobrecarga, fatores como assédio, né? Fatores como qualquer risco psicológico aos colaboradores e tal, já não eram permitidos, obviamente. Agora eles passam a ser fiscalizados de uma forma ampla e as empresas são obrigadas, dentro de uma documentação que é exigida no Ministério do Trabalho, a apresentarem esses riscos, tá? Então essa é a grande novidade. Nunca pôde assediar ninguém, né? Nunca pôde sobrecarregar ninguém, nunca pôde pagar diferente, né? Homens e mulheres, por exemplo, tal, ou outro da mesma função, independente de raça, gênero, qualquer coisa. Mas agora as empresas precisam, além de apontar esses riscos dentro das atividades que ela faz, elas vão ser fiscalizadas a partir do dia 25 de julho deste ano, agora de 2026. Certo. Então, essas são as principais tendências, né, que as empresas devem aderir, não é isso? Na verdade, o que as empresas devem agora fazer, né, e vocês ainda dá tempo, para quem nem começou, e empresas a gente está falando com 10 funcionários, primeiro mapear esses riscos. Então, ver que tipos de funções que ela tem e mapear esses riscos. Existe aqui um risco de um estresse mais alto, né? Existe uma sobrecarga, principalmente aqueles trabalhos extremamente manuais ou aqueles que de teleatendimento, que você fica o tempo todo prestando muita atenção e você não para, né? Algum risco de assédio, tanto assédio moral, quanto assédio sexual, quanto outros tipos de risco, como falta de clareza na comunicação, falta de clareza no rol, né, que aquela pessoa tem que fazer, no que ele tem que desempenhar. Então, todas essas questões, você precisa implementar essas medidas de prevenção, ou mínimo de entender que estão expostos a isso, oferecer um apoio psicológico aos colaboradores. Então, o apoio psicológico ele aumenta agora a necessidade de oferta disso, incluir, né, a saúde mental nesse programa de gerenciamento de riscos. O programa de gerenciamento de riscos já era obrigatório, não constava com o item saúde mental. E o diferencial, né? Agora sim, o diferencial agora passa a ser lei, ou seja, precisa
realmente tratar dessas questões, principalmente com relação à depressão, com relação à ansiedade, com relação a estresse, né, com relação a esses, o que a gente chama de transtornos mentais comuns. Tá? Certo. E já pegando carona sobre essa resposta sua aí, de que maneiras, meu amigo, as empresas, né, podem prevenir os funcionários da síndrome do esgotamento profissional, mais conhecida aí como burnout? Bom, muito boa pergunta tua, Paulo. As empresas, né, e quando a gente fala das empresas, né, a gente costuma jogar isso para um CNPJ, mas na verdade são pessoas, são CPFs, né? Então, a primeira coisa que a gente fala é a capacitação dos líderes, né, e das pessoas, né, dos empregados, que todo mundo ali está dentro de um mesmo ambiente, com os mesmos objetivos, de fazer a empresa, obviamente, tenha, né, o sucesso e no mesmo tempo as pessoas também trabalharem de forma honesta, de forma, né, sempre ajudando o próximo ali, e também podendo crescer dentro. Então, primeira conscientização que todo mundo ali é pessoa, né? Feita de pessoas. Então, se as pessoas se ajudarem, se as pessoas se respeitem, né? E a gente sabe que a gente aprende isso, seja, né, na família, seja nos cultos, nas igrejas, onde quer que a gente vá, aprende, né? E essa é uma função do ser humano, praticar bastante isso, né? Então, este olhar que a empatia, esse olhar, né, do amor dentro das empresas. Então, isso parece ser usual, mas nem sempre é. Nem sempre todo mundo pratica isso realmente dentro das empresas, tanto os chefes quanto os liderados. Tá? Certo. Mas, além disso, a capacitação dessas pessoas, programa que você realmente possa falar, a gente chama isso de segurança psicológica, mas programas que incentivem não só que você seja acolhido, né, quando você entra e você entende o que é a empresa, quanto você aprenda dentro daquela empresa, quanto que você possa contribuir, e também que você possa questionar, perguntar. A gente não é obrigado a concordar com tudo, a gente tem que saber como concordar, mas o nosso chefe também tem que saber que, olha, eu respeito. Então, primeira coisa para evitar o burnout a tratativa das pessoas ser uma tratativa justa, uma tratativa honesta. O burnout, ele não aparece por acaso, ele vai aparecendo aos poucos. Né? Então, ele é um excesso de trabalho, mais um excesso de carga além deste trabalho, né? Mais todo um excesso na cobrança, e principalmente na cobrança indevida ou exagerada dessas coisas. Tá? Certo. Então, assim, a gente precisa realmente ter um ambiente onde nós estamos bem acolhidos e que a gente possa falar, olha, eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Qual é a prioridade? Então, haver algumas priorizações, haver algumas ações que possam ajudar a direcionar o fluxo desse trabalho para que você não se sinta esgotado. Porque o burnout, ele é um síndrome de esgotamento físico e mental. Então, quando a gente tem como poder falar e discutir com a nossa liderança, ou mesmo com os colegas, isso é importante para que você não se sinta esgotado. Certo. Então, esse é o primeiro passo. Tá? Certo, boa resposta, Fernando. Agora, só lembrando aqui os nossos ouvintes, Fernando, só dando aqui mais um destaque, né? Estamos falando aqui sobre o próximo ano, que é 2026, que será um ano em que a saúde mental vai entrar de vez na estratégia das empresas, segundo a FairJob, que é uma plataforma referência em felicidade e bem-estar integral no trabalho. Aqui o nosso amigo Will, né, que é morador da Tijuca, Fernando, ele está perguntando o seguinte: como as empresas podem preparar melhor seus líderes para lidar com essas questões de saúde mental? E qual é a importância disso? Uma resposta bem curta aqui que ele mandou para a gente, por favor. Excelente pergunta do Wilner. Bom, primeiro, conscientização. Nada vem antes da conscientização. Então, falar, olha, é importante fazer isso, mas não é a qualquer custo. Né? Então, o dono da empresa, ou de empresa, ele tem que mostrar realmente que, além quadrinhos, né, que se coloca na parede, de que as empresas as pessoas são os principais ativos da empresa, é mostrar isso. Então, a liderança precisa ser conscientizada que não é a qual custo que se entrega o trabalho. E ter uma comunicação clara e efetiva. Né? Todo o
desse problema, ele começa quando a comunicação começa a ser truncada ou quando a comunicação inexiste, né? Ela não existe. Então, a primeira coisa, capacitar os líderes com relação a ser uma comunicação leve e direta. Certo. Will, obrigado aí, tá, meu amigo, pela sua participação. E para fechar, Fernando, tem mais alguma dica assim de saúde mental que você gostaria de passar aqui para os nossos ouvintes? Ou seja, para as empresas e empreendedores que estão acompanhando esse nosso bate-papo, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro? Tenho sim. Bom, primeiro que a gente também é responsável, né? Não só as empresas, mas a gente, como pessoa, a gente é o primeiro ser que precisa cuidar da nossa própria saúde, somos nós mesmos. Então, é estar atento aos seus limites, tá? Ou seja, você tem que, obviamente, para trabalhar, mas tem que estar atento a quais são os seus limites. Principalmente com mudanças de comportamento, mudanças de humor, né? Você perceber, se você é líder, que o seu funcionário aquele dia está bem. Geralmente, as maiores preocupações, como família, saúde, né, como alguns problemas financeiros, eles acontecem fora do ambiente do trabalho, são levados para dentro do trabalho. Então, quando a gente percebe que ou a gente não está bem, ou uma pessoa que trabalha, sejamos líderes ou não está bem, a primeira coisa é perguntar como você está. Então, é reparar realmente naquela pessoa e escutar aquela pessoa. Certo. Às vezes você precisa passar uma tarefa árdua e não precisa ser naquele dia. E você percebeu que o seu funcionário está com um problema, você foi lá conversar com ele e falou, bom, hoje eu estou com um problema, minha filha não está bem, briguei com a esposa, sei lá, acontece, esses problemas acontecem. Sim. Então, é ficar atento, você, né, nós mesmos, ficar atentos com nossa saúde. A nossa saúde é mais importante. As empresas vão ter que cuidar da saúde, mas a gente tem que estar atento da antes da saúde, com uma alimentação saudável, com exercícios físicos, né, com um sono de qualidade. Então, o primeiro grande cuidado é com a gente mesmo, tá? Então, essa é a grande dica. E perceber que não está bem, falar, olha, hoje eu não estou bem. Hoje eu vim, que eu não queria faltar, tal, mas hoje eu estou mais nervoso, tal. Essa comunicação, de novo, a comunicação clara já ajuda, e se a pessoa estiver de bem, você já começa a moderar esses riscos. Então tá certo. Só lembrando aos nossos ouvintes que eu conversei com o especialista em neurociências e fundador da FairJob, Fernando Brancaccio, sobre saúde mental nas empresas. Fernando, mais uma vez aí, suas considerações finais, suas redes sociais, as pessoas que quiserem tirar dúvida com você, como é que faz, por favor? Bom, @FairJob, né, é FAIRJO, FairJob, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E, de novo, cuidem-se, nós somos responsáveis pela nossa saúde, e fiquemos empatia e amor. As empresas estão precisando de amor e de empatia. Então tá certo. Mais uma vez aí, muito obrigado pela sua participação. As pessoas que quiserem seguir você no Instagram, pode participar também lá, né? Pode, né, tirar alguma dúvida com você por lá? Pode me mandar as perguntas por lá que a gente responde para os ouvintes. E muito obrigado, Paulo Roberto, e todos os ouvintes aí da Rádio Relógio. Ok, Fernando. Eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio, mais uma vez aí. Obrigado por essa grande oportunidade. Feliz Natal para você, para toda a família. E sinta-se abraçado aqui por toda a equipe da Rádio Relógio, tá, meu amigo? Muito obrigado igualmente. Valeu, um abraço, Fernando. Um abraço, grande abraço. Gente, lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível logo logo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e futuramente também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou.